A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar sequência, ao nosso estudo na Epístola aos Filipenses, ou Carta aos Filipenses. E hoje nós vamos estar no capítulo 2, iniciando o capítulo 2, amém? E hoje nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 11. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, seu caderno, para que, se for necessária, alguma anotação da sua parte, tá? Enquanto você faz isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te adorar, te agradecer, te enaltecer, porque sei que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, papai querido, que estamos aqui. Que o Senhor possa, papai querido, ó Deus eterno, por meio do seu Espírito, nos convencer, nos ajudar, ó Deus, a entender a tua palavra e aplicar a sua palavra nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, querido? Graças a Deus. Vamos ler aqui, querido, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, e se algum estranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente, cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Vou ler novamente. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, querido? Que maravilha, né? Bem, nós vemos que aqui no capítulo 2 das cartas aos Filipenses, que Paulo vai estar dando continuidade, e vai tratar sobre a recomendação ao amor fraternal. E nós vamos ver que ele, dando continuidade, ele vai continuar abordando o tema, anterior, que é o final do capítulo 1, tá? Exortando os crentes da igreja de Filipe, aos deveres cristãos e as diversas tarefas, que eles tinham, para parecer, e ser mais humilde, de acordo com o exemplo que eles tinham, tá? Que era Cristo. Ou seja, para eles parecer mais com Cristo e seguir o exemplo de Cristo. E seguindo o exemplo de Cristo, com certeza eles iriam parecer mais com Cristo. O apóstolo Paulo vai estimular os filipenses a ter o mesmo parecer, e ser humilde em conformidade com o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de humildade e amor. É ele, tá? Nós vamos ver, querido, tá? Oh, meu Deus, Epístola aos Filipenses, capítulo 2, saiu, tá? Que o grande apelo do Evangelho em nós, é amarmos uns aos outros. É isso que a gente vai ver, o grito do capítulo 2.
esse apelo do Evangelho no capítulo 2, né? Que justamente o que retrata o Evangelho. E nós devemos amar uns aos outros. É isso que Paulo vai estar ensinando, né? E quando nós amamos uns aos outros, né, nós estamos dizendo que a lei do reino de Cristo está em nós. Né? Se nós amamos uns aos outros, né, nós estamos testificando, né, que o lema da escola de Cristo, né, tá, o amor está em nós. Tá? Quando nós amamos uns aos outros, isso é visível porque o amor é a vestimenta, né, é o traje da família de Cristo na face da terra. E o apóstolo Paulo vai exemplificar isso dizendo o seguinte, no versículo 2, se você acompanhar aí, da sua Bíblia, né? Ele vai dizer da seguinte maneira, irmão, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tá? Para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando temos o mesmo amor, nós vamos ter, né, uma reação de sentimento iguais, né? Iguais. Os cristãos devem ser em relação ao amor, tá? Ainda que eles não tenham essa percepção, não, mas presta bem atenção, se o amor de Deus, se Deus amou ele, tá? E o amor de Deus está derramado no seu coração, tá? A reação é que nós sejamos um. Tá? Ainda que nós entendemos ou não, tá? Nós temos que entender que o amor de Deus, ele sempre vai estar ao alcance daqueles que se entregaram a Cristo, né? Que tiveram uma conversão genuína, tá? E esse amor sempre será o dever, né, de todos os cristãos. Esse amor é o caminho para nos aproximar, tá? Do equilíbrio, tá? De sermos uma pessoas, né? Tá? Com testemunho, tá? Mas Paulo vai dizer aos filipenses, né? Aqui, tendo o mesmo amor, tá? Uma coisa interessante, meu querido, né? Quando verdadeiramente amamos, né, os nossos irmãos, esse amor, né, vai provocar os nossos irmãos, tá? E eles vão reagir nos amando, tá? Porque o amor de Deus foi derramado em mim, foi derramado nele, como diz ali em Romanos capítulo 5, né? Tá? Então quer dizer que o amor deve ser um amor mútuo, né? Ame e você será amado, tá? O amor vai provocar essa união de alma, tá? Essa união de alma, tá? Nós não devemos impedir esse amor. Não. Nós não devemos incentivar todo o interesse que afasta, né, esse amor, que as pessoas se afastam, tá? Mas nós devemos concordar a respeito das coisas de Deus e manter a unidade no Espírito, tá? Quando nós olhamos para essa epístola no capítulo 2, né, aos Filipenses, né, nós vemos aqui que Paulo está falando da urgência, né, nesse dever de amar. Tá? O apóstolo Paulo é muito insistente com os filipenses, né, sabendo que a evidência que o amor dá, né, tá, o testemunho que o amor dá, a nossa sinceridade. Tá? E esse testemunho, né, que esse amor que eu amo, que eu sou amado pelo outro, vai produzir na edificação do corpo de Cristo, né? Entendeu? No aumento da igreja, tá? E Paulo vai falar das recomendações, né, a esse amor fraternal, amar uns aos outros, ele vai falar, tá? Ele vai escrever aqui no versículo 1 que nós lemos, tá? Portanto, se há algum conforto em Cristo, querido, nós, por acaso, experimentamos a consolação, né, em Cristo Jesus? Experimentamos, tá? Se nós experimentamos, então, né, nós temos que compartilhar essa experiência uns aos outros,
Eu fui consolado, eu fui confortado por Jesus? Fui. Então, né, eu era assim, agora sou assado. Né? Ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Né? Eu era dominado, né? Eu era cativo. Ele me libertou. Compartilha. Tá? Querido, a beleza, a doçura que nós encontramos nas doutrinas de Cristo, tá? É que deveria cada vez mais confortar-nos, né? O nosso espírito, a nossa alma, tá? Por acaso nós esperamos esse conforto de Cristo? Claro que nós esperamos cada vez mais, claro, tá? Pense bem, querido, tá? Se não queremos ser desapontados, devemos amar uns aos outros, tá? Se nós não tivermos conforto em Cristo, onde mais nós poderemos ter o conforto? Aonde nós vamos achar esse conforto, esse consolo? Tá? Aquele que tem interesse por Cristo, tá? Tem conforto nele. Tá? Se você se interessa por Cristo, você vai encontrar conforto em Cristo Jesus, tá? Uma consolação, querido, firme e duradoura, nós vamos encontrar. E logo devemos amar uns aos outros. Nós vamos amar se nós tivermos esse encontro com Cristo. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18, vai dizer o seguinte, presta bem atenção: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação, tá? E uma boa esperança. A consolação que você recebe de Jesus é eterna. Começou agora, para toda a eternidade. Tá? E ele vai falar ainda no capítulo 1, dando sequência, né? Se há alguma consolação de amor. Olha que coisa linda. Consolação de amor. Se existe algum consolo no amor, né? No amor de Deus, tá? No amor cristão, no amor de Deus por nós, no amor de nós por Deus, né? No amor dos meus irmãos por mim, no amor, né, meu pelos meus irmãos, né? Tá? Se isso existe, tá? Agora, em consideração a esse amor, queridos, vamos ter o mesmo sentimento, vamos retribuir o amor, vamos viver, amar uns aos outros, viver esse amor fraternal. Se alguma vez nós chegamos a encontrar essa consolação, e se na verdade acreditamos que a graça do amor é uma graça consoladora, então sejamos abundantes nessa graça consoladora, tá? E aí ele vai falar assim, olha, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, ele vai falar, se alguma comunhão no Espírito. Querido, se de fato existe a comunhão com Deus e com Cristo pelo Espírito, se existe de fato essa comunhão entre eu e os meus irmãos, entre os santos, tá? Essa comunhão, tá? Ela vai ser impulsionada pelo mesmo Espírito, tá? Então nós vamos sentir a mesma coisa, porque o amor cristão e o mesmo parecer irá preservar a nossa comunhão com Deus, né? E uns com os outros. Olha que coisa linda, querido. E ele vai seguir aqui, ó. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação e amor e alguma comunhão no Espírito, se há algum estranháveis afeto e compaixão. Olha que coisa linda, tá? Se esperamos os benefícios da compaixão de Deus, tá? Sejamos compassivos também, sejamos bondosos, sejamos piedosos, sejamos benignos para com o outro. Se realmente existe compaixão entre aqueles que seguem a Cristo, se realmente nós somos santificados, né?
Então nós temos que ter essa disposição, né, a essa piedade, a essa bondade santa, né, que isso se torne evidente entre nós, que seja visível entre nós, que as pessoas olhem o nosso relacionamento e vejam que nós somos diferentes. Ele é baseado, né, no amor, tá? Com isso vai, olha, são argumentos tremendos, sabe? Tá? Irrefutáveis, tá? Entendeu? Queridos, nós acreditamos que essas coisas seria suficiente, tá? Para domar o mais rebelde e amolecer o mais duro coração, tá? Oh, veja bem, querido. Ele vai apresentar, Paulo vai continuar apresentando aqui no versículo 2, tá? Quando ele diz assim, né? Olha, ó, completai o meu gozo, tá? Esse é mais um argumento que Paulo está apresentando, né? Tá? Que é o seu consolo, tá? A sua alegria. Veja bem, o homem de Deus, ele sente um grande gozo quando vê, né, que a igreja, né, ela tem o mesmo sentimento, que a igreja está vivendo o amor. O homem de Deus se satisfaz, porque a igreja está entendendo a palavra de Deus e está deixando o Espírito trabalhar com ela, e elas estão vivendo em unidade. O apóstolo Paulo, né, ele tinha sido usado por Deus, para levar aos filipenses a graça de Cristo, o evangelho, as boas novas, o amor de Deus. E agora o apóstolo Paulo, né, ele fala, olha, presta bem atenção, se existe algum benefício, né, pela a sua participação, né, no evangelho de Cristo, né, em Filipos, se tiver algum consolo nele ou vantagem nele, né, agora, complete o gozo dele, de Paulo, do homem de Deus, tá, que pregou o evangelho aos filipenses, tá? Que, olha, veja bem, completai o meu gozo, diz assim, tá? Se há nisso, eu quero olhar para eles, né? Que eles estão num só pensamento, num só espírito, num só coração, estão amando uns aos outros, tá? O apóstolo Paulo, olhando para essa passagem, ele vai propor aos filipenses, né? Algumas situações para promover a unidade no Espírito. Quando nós olhamos aqui no versículo 3, tá? Quando ele fala assim, ó, não façais por contenda. Olha o que ele vai dizer aqui, não façais por contenda ou por vanglória, tá? Querido, presta bem atenção, o apóstolo Paulo está dizendo que não existe maior inimigo para o amor cristão do que o orgulho, a soberba, a arrogância, tá? É isso que ele, né? Por trás dessas palavras dele, a gente vai achar, né? Se fazemos coisa resistindo o nosso irmão, opondo o nosso irmão, né? Nós estamos fazendo por meio da contenda, de ira, dissensão. E se fazemos alguma coisa por reconhecimento nosso, né? Por meio da glória de nós, tá? Sermos reconhecidos, tá? Isso chama vanglória, tá? Esse tipo de comportamento, contenda e vanglória, inflama sentimentos, ou são sentimentos não cristãos, ou anticristão, tá? Cristo veio para destruir toda a obra do diabo, toda a obra do inimigo. Portanto, né, que não haja entre nós um espírito de oposição, um espírito de resistência, um espírito de hostilidade, hostilizando um ao outro. Cristo veio para nos humilhar, tá? Para nos humilhar. E logo, não deve haver entre nós, né, um espírito de orgulho. Porque a Bíblia diz que Deus, né, ele exalta os humildes, mas resiste os orgulhosos. E Paulo vai continuar dizendo, olha, no versículo 3, ó, tá?
mas cada um considera o outro superior a si mesmo. Ô, coisa, hein? Para quebrar com o nosso orgulho, hein? Querido, não deve... olha a coisa, nós devemos ser severo, tá? Em relação às nossas próprias falhas, né? Nós devemos ser bondoso em nosso julgamento para com os outros. Não devemos ser rápido em reconhecer, tá? Entendeu? O erro dos outros, mas sim o nosso. Nós devemos ser rápidos em reconhecer as nossas falhas, nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas fragilidades. Nós devemos estar sempre prontos a ser tolerante em relação aos defeitos dos outros, suportando eles. Devemos considerar o bem nos outros mais importante, né, do que o bem que está em nós. Porque ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer as nossas próprias indignidades, as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias falhas, as nossas próprias imperfeições. Nada melhor do que eu mesmo. Tá? Olha, Paulo está dizendo, tá? Olha, no versículo, cada um considere o outro superior a si mesmo. Aí ele vai entrar no versículo 4. Não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu. Então ele está dizendo que nós devemos nos interessar, nós devemos nos preocupar, né, pelos outros, tá? Esse é o versículo 4. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tá? Um espírito egoísta, tá, destrói o amor de Cristo em nós. Não devemos estar preocupados somente com a nossa honra, somente com o nosso bem-estar, somente com a nossa segurança, mas com os dos outros também, tá? E nos alegrar, nos regozijar na prosperidade dos outros, tanto quanto nós regozijamos na nossa própria prosperidade. Interessante, né, querido? Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e tornar a nossa a causa dele. Tomar a luta dele. Por isso que a Bíblia diz, chorar com que chora, né? O apóstolo Paulo em Romanos 12. Para se alegrar com que se alegra. Tá? Bem, quando nós olhamos para esta passagem do capítulo, para esse capítulo 2, melhor dizendo, né, da carta aos Filipenses, né, nós vamos ver o padrão do Evangelho proposto pelo apóstolo Paulo para a nossa imitação, tá? Imitar alguém. E esse que nós temos que imitar, esse exemplo, é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui no versículo 5, coisa linda, tá? Olha, ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está falando para mim imitar, ele está me dando Jesus como um exemplo, um modelo, tá? Os cristãos devem ter o mesmo sentimento do que Cristo, tá? Devemos imitar, né, a vida de Cristo, tá? Se queremos nos beneficiar, né, de tudo que ele conquistou, tá? Nós também temos que imitá-lo, tá? Romanos capítulo 8, versículo 9 vai dizer o seguinte, ó: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, tá? Não é dele. Qual era o sentimento que tinha em Cristo, tá? Jesus Cristo era extremamente humilde. Precisamos aprender a ser humilde, né? Como ele é, e aprender com ele. Porque ele disse no capítulo 11 de Mateus, no versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com quem que nós devemos aprender? Com Cristo, tá? Se de fato, né, nós somos humildes, nós devemos sentir o mesmo. E se queremos ser semelhante a Cristo, devemos ser humilde, tá? Devemos andar no mesmo espírito e nos mesmos passos do nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou a si mesmo
ao ponto de se entregar e morrer por nós, tá? Querido, Jesus não se humilhou somente para satisfazer a justiça divina. Não, 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 né? Ele não morreu, não se humilhou a si mesmo apenas para pagar o preço da nossa salvação. Mas ele morreu na cruz do Calvário para servir de exemplo para que sigamos os seus passos e sejamos obedientes e sejamos humildes. Tá? Presta bem atenção. Nós olhando para essa passagem, nós vamos ver, né, as duas naturezas de Cristo. A natureza divina e a natureza humana. Olha o versículo 6. Que sendo forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Aqui, quando olhamos para isso, nós vemos essas duas naturezas. Que sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Natureza divina e natureza humana. Tá? Olha, tomamos parte na natureza divina, né, como unigênito e eterno Filho de Deus, tá? Que morreu na cruz do Calvário. Tá? Nós tomamos parte nessa natureza, nós entramos por essa porta, tá? Que Jesus foi ali. Tá? Veja bem, quando nós olhamos para o livro de João, capítulo 1, no versículo 1, tá? Vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Isso significa a mesma coisa, a mesma coisa. Aquilo que diz o escritor aos Hebreus, né? Tá? A imagem do Deus invisível, que Paulo está dizendo ali, ou melhor, não é o escritor aos Hebreus, que Paulo está dizendo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, tá? Mas também tem, né, o escritor aos Hebreus que está dizendo, né, tá? Ali no Hebreus capítulo 1, versículo 3, né, que Jesus é o resplendor da sua glória, tá? E a expressa imagem da sua pessoa, tá? O escritor dos Hebreus diz isso, tá dizendo isso, quer dizer, a parte divina de Jesus. Agora Paulo diz aos Filipenses: não teve usurpação de ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não se sentiu culpado de violar algo que não pertencia a ele, né? Ou apropriar de um direito alheio. Não, ele era Deus. Ele era Deus, tá? Ele apenas se esvaziou de si, não teve interesse de ser, tá? Porque ele sabia, né? Aquilo que disse o apóstolo João, né, no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu São João, no versículo 3, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele sabia que ele era divino, tá? E ele agora não precisava, né, roubar, tomar, querer, né? Tá? A proposta era que não se manifestasse, né, em relação ao homem, né, tá? Essa natureza divina. Tá? Mas ele manifestou esse estado de glória, né, na terra. Bem, uma coisa é certa, querido, presta atenção. O grau mais alto de usurpação para qualquer, né, ser humano ou qualquer criatura, né, é aspirar a ser igual a Deus, ou professar ser um com o Pai. Tá? Isso não é roubar, né, a Deus, como ali Malaquias 10, ou 10 não, 3, 8 diz, né, tá? Que rouba no dízimo e nas ofertas. Mas essa pessoa que tem esse interesse, né, de ser igual a Deus, tá? Ele está tentando roubar a Deus no seu direito da sua divindade. Como se essa pessoa pudesse ser Deus. Uma criatura pudesse ser um criador. Tá? Alguns entendidos da Bíblia, né? Eles entendem essa pressão, né? Essa expressão, melhor dizendo, né? Que sendo em forma de Deus, né? Essa expressão. Eles entendem que essa expressão é justamente a manifestação da glória, né, de Deus, né? Da glória de Deus, né? No Velho Testamento, nos patriarcas, né?
no povo de Israel ou na liderança no Antigo Testamento, e que ela era justamente a manifestação da glória, né, que é conhecida como a Shekinah de Deus ali no Velho Testamento, tá? E essa palavra ela é usada nesse sentido, né, na versão da Septuaginta, né, e também no Novo Testamento. Se nós olharmos para o livro de São Marcos, capítulo 16, no versículo 12, você vai ver, né, que Jesus, quando ressuscitou e palmilhava na terra, você vai ver que Jesus se manifestou a dois dele, os discípulos de Emaús, tá? E a Bíblia vai dizer, de outra forma. Olha o que Deus diz, manifestou a dois dele de outra forma, tá? E quando, né, Jesus subiu, né, ao Monte Tabor, juntamente com Pedro, Tiago e João, né, e diante deles transfigurou, como diz ali Mateus capítulo 17, versículo 2, né, tá? Transfigurou. Então, eles puderam ver essa manifestação da parte divina de Deus, de Jesus, tá? Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus se transfigurou, mas não buscou segurar essa glória para manifestar diante dos satanás, dos demônios, não. Nem de cobiçar essa glória, tá? Para que ele fosse reconhecido por causa dela. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa, ó, no versículo 7, mas se esvaziou, tá? Se esvaziou do quê? Da majestade, né? Do seu aspecto divino. Enquanto ele esteve na terra, o que parece ser o sentido da expressão, sendo em forma de Deus, tá? Ele se esvaziou. Agora, nós vamos ver a natureza humana de Jesus, quando o apóstolo Paulo, né, vai dizer aqui, né, tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de servo. Amém? Que coisa legal, né? Jesus realmente se tornou homem. Tanto é que João vai escrever no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, né, ele vai dizer que o Verbo encarnou, o Verbo se fez carne, se materializou, humanizou, né? Humanizou, tá? E Jesus, né, se tornou homem, participou, né, da nossa carne, do nosso sangue, tá? E apareceu, se manifestou com a natureza humana, assumiu essa natureza voluntariamente. Não foi uma imposição, foi o seu próprio ato, né? Com seu próprio consentimento, o seu próprio interesse, porque ele fala no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Salmo, capítulo 40, e também no livro da carta aos Hebreus, no capítulo 10, né? Tá? Ele diz, eis-me aqui. Está escrito de mim a respeito no rolo, tá? Estou aqui para fazer a tua vontade, tá? É ele mesmo, tá? Nós não podemos dizer que a nossa participação na natureza humana é assim, não é, tá? Não é. Nós nos esvaziamos, tá? Agora nós temos que esvaziar da nossa humanidade para nos encher de Deus, tá? Na verdade, Jesus esvaziou de si mesmo, se esvaziou das honras, né, da glória que ele tinha no céu, para vestir, sabe o quê? Os trapos de imundícia da natureza humana. Ele foi em tudo semelhante a nós. Olha o que Hebreu vai dizer no capítulo 2, no versículo 7. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Cara, que coisa linda. E agora nós vamos ver o quê? Tá? Que todo esse processo de Jesus, tá, vai produzir dois estados, né? O de humilhação e o de exaltação.
Olha, o estado de humilhação de Jesus, tá? É que Jesus não tomou tão somente sobre si a semelhança e a forma do homem, mas na forma, tá? E como homem ele se fez servo. O que é ser servo? Um homem num estado depressível, tá? Num estado em que ninguém acreditava, tá? Ele não era apenas um servo de Deus que foi escolhido, mas ele veio para ministrar aos homens e esteve no meio desses homens como alguém que serviu em um estado desprezível. Tá? Desprezível. Todo mundo imaginava que o Messias, o Senhor Jesus, ao se tornar homem, ele se tornasse um príncipe, aparecesse, né, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Tá? Mas ocorreu exatamente ao contrário, tá? Tomando a forma de servo. Jesus foi criado de maneira humilde, tá? Toda a vida de Jesus foi uma vida de humilhação, de pobreza, ajudando o seu pai. Ele não tinha, a Bíblia vai mostrar que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Você vai ver no Isaías 53, né, dizendo que ele era um homem de dores, experimentado no trabalho. Ele não demonstrava uma pompa exterior, ele não demonstrava ser alguma coisa, ou tinha alguma coisa que marcava ele de distinção em relação às outras pessoas. Não, ele era servo. Ah? Ele era servo, ele tinha todo mundo superior a ele. Tá? Essa foi a humilhação da vida de Jesus. Tá? Mas o passo mais desprezível, né, da sua humilhação foi sua morte, e morte na cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Querido, tá? Jesus não somente sofreu, mas foi obediente. Jesus obedeceu a lei sobre a qual se colocou como mediador, aleluia, e por meio da qual, a lei, né, ele foi obrigado a morrer. João 10:18 vai dizer assim: tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, eu tenho poder. Mas Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que ele nasceu sobre a lei. Tá? E o fato dele nascer, né, sobre a lei vai ressaltar a maneira que ele iria morrer. Né? Que ele, na lei, né, tá? Havia algo que ia apresentar toda uma circunstância de humilhação. A cruz, a morte na cruz. Né? Uma morte maldita, dolorosa, vergonhosa, uma morte amaldiçoada, né, pela lei, pois a Bíblia vai dizer no versículo 13 de Gálatas 3, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, tá? Cheio de dor, corpo pregado através das partes nervosas, músculo que está cheio de nervo, tá? As partes nervosas, tá? E suportando todo o seu peso naquela cruz. E a morte é igual a de um malfeitor, igual a de um escravo, não de um homem livre, não de um homem livre, tá? Jesus, a Bíblia diz que ele foi exposto como um espetáculo público, tá? Uau! Nós falamos da sua humilhação. Paulo, né, também retrata aí sobre a sua exaltação, porque o versículo, né, 9, né, olha que coisa linda, tá? Que vai dizer aqui: por isso também Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todos os nomes. Glória a Deus, glória a Deus. A exaltação de Jesus foi a recompensa pela sua humilhação, né? Exatamente, Deus exalta o humilhado, não é isso? Tá? Todo mundo, né, quer ser exaltado. Não, mas é um processo para a exaltação. Os cristãos, né? O fato de Jesus se humilhar, Deus, né, em contrapartida, o exaltou. E a Bíblia diz que exaltou soberanamente. Tá?
a uma posição extraordinariamente elevada, acima, tá? E essa exaltação de Jesus consiste em honra e poder, tá? Em honra, pois assim, né, Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome, quer dizer, um título de dignidade. Nome representa isso, título de dignidade. Acima de toda a criatura, de todos os homens, de todos os anjos, tá? E a exaltação de poder, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, toda a criação, tá, tem que estar sujeita a Jesus. E ele vai falar dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, tá? Os habitantes dos céus, da terra, e os vivos e os mortos. O nome de Jesus? Não, é no nome de Jesus. Não ao som da palavra, mas ao som da autoridade de Jesus, que o nome de Jesus carrega. Todo deve se prostrar e prestar uma homenagem solene, aleluia, reconhecendo, né? Agora, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, aleluia. Toda língua vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus Pai. Presta atenção, todas as nações, todas as línguas, publicamente vão reconhecer o império universal do Redentor exaltado, que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Aleluia. Toda a vasta extensão do reino de Cristo, tá? Ele alcança o céu, ele alcança a terra, e a todas as criaturas que neles estão. Anjos, né? Tem anjos, não é isso? Anjos caídos, homens mortos e homens vivos, todos. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Vai confessar para a glória, vai se dobrar, vai confessar para a glória. Olha, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, porque é a sua vontade que todos os homens honrem o Filho como honra o Pai. Olha que coisa linda. Por isso que nós vamos confessar, tá? Todo respeito prestado a Cristo vai redundar na honra ao Pai, né? Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mateus 10:40. Queridos, vamos continuar a permitir que o Espírito de Deus, né, continue essa obra ao ponto de nós amarmos uns aos outros, que nós viemos nos humilhar, para que Deus, a seu tempo, nos exalte em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Até a próxima. Paz.